Estou com dificuldades no meu relacionamento, estou com dificuldades em vender o imóvel. Eu não sei qual é a sua intenção, eu não sei qual é aí o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas nós podemos trabalhar tudo isso com as desativações emocionais. E eu sou Jaqueline Eulálio, sua terapeuta complementar, e estou aqui para mais uma sessão gratuita de desativação e ativação emocional. E hoje é a nossa terceira sessão. Então, já compartilha, já dá um pause aí, compartilha com a sua amiga, com a sua vizinha, com aquela pessoa que você sabe que está precisando dar uma equilibrada nas emoções. Vem comigo e comente aqui, diga: eu fui até o final. Vem comigo, bora fazer essa desativação emocional? Então, lembra quais são as minhas ferramentas de trabalho, de consulta? Uma régua com um ímã na ponta, mas você não precisa da régua, você pode fazer a sua desativação emocional com a sua mão direita. Eu uso um pêndulo que ele vai buscar energia, me respondendo as perguntas, sim ou não. E um baralho da consciência para que a gente possa ir tirando quais são as emoções que nós vamos desativar. Então, bora lá e vamos começar perguntando. Aqui, nós seguimos sempre a energia. Podemos fazer essa sessão de hoje, sessão número 3 de desativação emocional. Podemos? No YouTube? Sim, podemos, sim. Quantas áreas da vida nós vamos trabalhar hoje? Quantas áreas da vida? 1, 2, 3, 4, 3 áreas da vida. 3 áreas da vida. Ontem nós trabalhamos 4 áreas da vida. E hoje, então, nós vamos trabalhar 3 áreas da vida. Então, vamos ver quais são essas áreas a serem trabalhadas. Aqui, essa aqui. São 3 caixinhas diferentes. Tem as áreas da vida, as desativações e as ativações magnéticas. Esse baralho da consciência, esse jogo da consciência, que vai trabalhando as energias, desativando, ele foi criado pela Thaisa Campos, que é a minha facilitadora de biomagnetismo e desativação emocional. Tá? Então, eu trabalho, essa ferramenta não é minha, mas eu me utilizo dela porque eu fiz a formação, estou fazendo a formação dela, né? Então, eu resolvi trazer aqui, é uma das técnicas que eu utilizo também nas minhas consultas. Então, se você quer fazer uma consulta em particular, uma consulta para você, você pode entrar em contato comigo, até mesmo por meio dos comentários, me mandar uma mensagem que eu entro em contato com você. E aí a gente vai trabalhar algo específico. Então, dá para a gente trabalhar alguma intenção específica no seu caso. Então, são 3 áreas da vida, e eu vou tirar aqui. São 3 áreas. Então, vamos ver. Relacionamento social. Na nossa primeira consulta, foi relacionamento social. Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas nós já trabalhamos relacionamento social também. Saúde do corpo. Saúde do corpo. Deixa eu ver cá. Saúde do corpo. E ser magnético. Essa cartinha do ser magnético, vejam, saúde do corpo e ser magnético. O ser magnético é o biomagnetismo. Então, quando sai essa cartinha, né, aí eu faço o biomagnetismo. E o biomagnetismo, ele trabalha de que forma? São pares de ímãs, polaridade positiva e negativa, negativo e positivo, que a gente utiliza impactando ou no corpo da pessoa, se for presencial, ou então a gente impacta os ímãs em uma mesa magnética. Eu trabalho com a mesa magnética. Então, na mesa magnética, eu impacto, tem uma ali, não sei, olhei ali para ver se achava, mas estou na sala. Então, eu coloco, vou fazendo, né, as perguntas, sempre seguindo a energia, fazendo as perguntas. Tem uma ficha de rastreio, eu faço um rastreio, que é dos pés à cabeça, e aí, com o pêndulo, eu vou chegando, né, chego até os pares. Quais serão os pares utilizados? Minha luz apagou aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Eu puxei
tá presa. Enfim, eu não vou mostrar coisa, mas vou mostrar isso aqui para você. Ó. Deixa eu acender minha luz. Isso aqui é uma mesa magnética. Então, cada pontinho desse daqui, ó, cada pontinho desse, nós vamos impactando os ímãs. O vermelho na polaridade positiva e o preto na polaridade negativa. Então, nós vamos trabalhando aí o sistema, todos os sistemas respiratório, gastrointestinal. E é interessante que o biomagnetismo, né, a Thaisa, ela sempre renovando, e agora tem também até mesmo um complexo que trabalha questões familiares, né? Então, constelação familiar, né, a gente consegue trabalhar também no biomagnetismo impactando os ímãs, né, na mesa. Então, agora vamos ver quantas emoções nós vamos desativar. Quantas emoções? 1, 2, 3, 4. 4 emoções. 4 emoções. Ontem foram 5, se eu não me engano, foram 5 emoções. Hoje são 4 emoções. Então, vamos ver quais são essas emoções. Fica aqui comigo e vai fazendo essas consultas que você vai perceber o quanto isso vai melhorar. Algo que eu percebi em mim, tá? Fazendo consultas de biomagnetismo, desativação emocional, porque são distintos. Biomagnetismo é um, como eu mostrei para você a placa, né? A mesa magnética, a gente impacta o ímã na mesa. E a desativação emocional é essa que a gente faz, a desativação aqui, né? Eu faço com você. Então, o que eu percebi em mim? Eu percebi que a minha mente, né, o meu temperamento é colérico. Como você já sabe, eu sou especialista em temperamentos humanos também. E o meu temperamento é colérico. Então, eu tendo a ser rápida, tá sempre buscando fazer atividades, né? Ócio para a gente que é colérico é meio difícil, a gente está sempre em movimento, né? Então, uma das coisas também que eu tinha era excesso de pensamento, porque a gente está sempre buscando alguma coisa para fazer, enfim. E aí, o meu temperamento é colérico, primário, com melancólico, né? São 2 temperamentos bastante rígidos, até mesmo consigo mesmo. Então, eu sempre tinha muito excesso de pensamento. Depois que eu comecei a fazer esses tratamentos, eu percebi que houve uma redução muito grande do excesso de pensamento. Então, se você é uma pessoa que sofre de excessos de pensamentos, pode ter certeza que o biomagnetismo e também a desativação emocional também pode ajudar. E eu trabalho com técnicas energéticas que podem sim ajudar você a trabalhar o excesso de pensamentos. Você sabe também que eu sou aromaterapeuta e também, com os óleos essenciais, você consegue acalmar a sua mente. Você consegue trabalhar também o excesso, trabalhar a ruminância mental, diminuir essa conversa mental. Então, vamos ver aí quais são essas emoções. São 4 emoções, né? Isso eu já falei, para até esqueci. 4 emoções a serem desativadas, sim. Sim, 4 emoções. Então, vamos ver quais são essas 4 emoções que eu vou tirar aqui para você agora. Falta de proteção. Falta de proteção. Conflito. Saiu na primeira consulta, conflito. Estávamos falando de relacionamentos. Falta de proteção. Conflito. Fracasso. Tô gravando, tá? Okay. Abandono, mais uma vez, saiu o quê? Abandono. E o abandono, não necessariamente, ele tem que acontecer de fato, mas às vezes é uma situação que você, naquele momento, sentiu-se abandonada. E até mesmo pode ser um abandono, você mesma se abandonando. Então, quais foram os seus momentos em que você se abandonou? Que você largou a sua própria mão? Porque nós não queremos que os outros não larguem as nossas mãos, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Mas muitas vezes nós largamos a nossa própria mão. Muitas vezes nós nos abandonamos, né? E eu digo isso por mim mesma, porque muitas vezes eu me vejo me abandonando,
né? Esquecendo de mim, esquecendo os meus sonhos, esquecendo o meu propósito, né? Então, que momento que a gente está esquecendo da gente mesmo, que a gente está se abandonando? Então, bora lá desativar tudo isso. Deixa eu ver se alguma dessas requer informação. Alguma dessas emoções requer informação? Alguma dessas emoções requer informação? Sim. Sim. Pêndulo, me mostra o seu sim. Pêndulo, me mostra o seu sim. O sim. Esse é o sim. Pêndulo, me mostra o seu não. Esse é o não. Sim. Me mostra o sim. Sim. Me mostra o sim. Olha o sim. Direção. Sentido horário, sim. Pêndulo, neutro. Me mostra o seu não. Sentido anti-horário. Não sei se você percebe aí, tá? Qual dessas emoções requer informação? Falta de proteção. Falta de proteção. Não. Conflito. Conflito. Não. Fracasso. Fracasso. Não. Abandono. Abandono. Vou fazer a pergunta e o número que saltar aí, tá? Em que idade que isso aconteceu? Qual foi a idade que você sentiu-se abandonada? O número que saltar na sua mente, pode ser que seja. Deixa eu ver aqui para mim. Qual idade que isso aconteceu? O abandono? Na barriga da mãe? E eu vou fazendo a pergunta e se percebe aí. Não. 1 a 4 anos? 1 a 4 anos? Não. 5 a 7? 5 a 7? Não. 8? 8 a 10? 8 a 10? 8 a 10? 8. 8 anos? Não. 9 anos? 9 anos? Não. 10 anos? 10 anos. Aos 10 anos. Para mim, aqui, então, aos 10 anos de idade. Ó. 10 anos de idade. Alguma coisa, algum evento que aconteceu aos 10 anos de idade em que, naquele momento, naquela situação, eu me senti abandonada. Então, para você, abandono, percebe aí. Com que idade que isso aconteceu? Então, bora desativar. Vou começar desativando já pelo abandono, ok? Desativando e liberando você com a mãozinha direita. Desativando e liberando o abandono do seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa o ar pelo nariz e solta. Desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o abandono do seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa o ar pelo nariz e solta. Desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa e solta. Durante a desativação, você pode ter vontade de bocejar, lacrimejar, arrotar, enfim, alguma forma de expelir, de colocar para fora essa energia aprisionada no seu coração ou intestino. Desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do seu DNA, de todas as suas células e da terra, puxa e solta.
desativando e liberando o abandono aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil. O seu DNA de todas as suas células e da Terra puxa e solta. Deixa eu ver aqui, gente. O abandono foi desativado? O abandono foi desativado? O abandono foi desativado? O abandono foi desativado? Sim. O abandono foi desativado. Fracasso. O abandono é desistir de você, autoabandono, não reconhecimento de sua potência e habilidades. Solidão, sensação de não pertencimento, de ter sido esquecido. Quero falar rapidamente sobre não reconhecimento de sua potência e habilidades. Todos nós somos dotados de habilidades, todos nós temos uma potência. Só que, muitas vezes, né, a gente pode, de alguma forma, não reconhecer. Isso é a desativação. A gente pode não reconhecer as nossas habilidades. Quantas vezes a gente olha para a vitrine do vizinho e acha que a vitrine do vizinho é melhor que a nossa? E aí, quando a gente faz isso de alguma forma acaba o quê? A gente se compara e a gente acaba achando que a gente não é capaz, que tudo que a gente faz é ruim, né, que o outro é melhor que a gente, mas não existe isso, uma pessoa melhor que a outra. O que existe são pessoas que estão em fases da vida diferentes a outra pessoa, né? E então, quando nós não reconhecemos a nossa potência, a nossa qualidade, as nossas habilidades, é uma forma de abandono, é uma forma de a gente não estar reconhecendo quem de fato nós somos, né? Então, agora o fracasso. Fracasso. A ausência de sucesso na realização de algo esperado ou previsto. Eu vou compartilhar aqui, eu estou fazendo essa consulta em aberto, sem uma intenção, mas nós estamos lidando com a energia, né? Então, eu vou trabalhando a energia que está no entorno. Então, essa, para mim, é muito interessante, porque, no meu caso, eu venho fazendo meu trabalho na internet há algum tempo, já tem um bom tempo que eu estou no trabalho da internet, e muitas vezes a sensação é de fracasso, né? É de fracasso quando eu faço um vídeo, tenho um trabalho de fazer um vídeo, né? Peço para curtir, as pessoas não curtem, pedem para comentar, não comentam, não compartilham. Então, dá essa sensação de fracasso, né? Então, até mesmo, muitas vezes, dá vontade de desistir, né? Você se cansa, né? Mas a gente entender que a gente não pode ficar esperando, fazendo as coisas, esperando o aplauso do outro. E quando a gente fizer as coisas esperando o aplauso do outro, a aprovação do outro, a gente não sai do caminho, a gente não sai, né? A gente continua ali preso, esperando que o outro, a aprovação do outro, né? Então, quantas vezes eu me vi nessa situação, e muitas vezes me vejo nessa situação, e aí eu vou ser bem vulnerável aqui, né? Falar sobre isso é tornar-se vulnerável. Então, quantas vezes nós ficamos esperando a aprovação do outro, a aprovação do chefe, a aprovação de alguém para ter o reconhecimento que o nosso trabalho é legal, o quanto que a gente, né, trabalha bem, faz algo bem feito. A primeira pessoa que tem que reconhecer as suas habilidades, a sua potência, somos nós mesmos. Quem? A primeira pessoa a reconhecer, né? A dizer eu sou boa nisso, e aí não é falsa, né? Aquela lance de falsa modéstia, não, é você olhar algo e falar assim, puxa, eu sou boa nisso daqui. Às vezes, tem pessoas que você pergunta assim, no que você é bom? E a pessoa não sabe qual é a habilidade que ela faz que é boa. Às vezes não precisa ser coisas grandiosas, às vezes é uma comida que você faz que ninguém faz igual. É muito interessante agora falando da comida, eu lembrei da minha amiga Andréia, né?
ela faz um pudim, eu gosto do pudim, que ele tá bem, ele não está durinho, eu gosto dele um pouco mais mole, que dá aquela sensação quando você coloca na boca que derrete. E aí, na quinta-feira, ela fez para mim o pudim. Foi quinta? Não, foi sábado, sexta. Ela fez esse pudim para mim, né? E aí, a Andréia, ela é a menina que ela me auxilia, né, uma vez na semana, mas durante o tempo que ela começou a trabalhar comigo, nós nos tornamos amigos. Então, eu falo que ela é minha amiga e ela me tem como amiga também. Né? Então, foi uma amizade que se formou, né, além do trabalho. Então, eu lembro que quando eu comi aquele pudim, eu fechei os olhos e, nossa, eu agradecendo a ela por aquele pudim que estava tão bom, do jeito que eu gosto, que eu não tinha outra forma, sabe, de agradecer, a não ser eu mentalizar, pensando nela, comendo aquele pudim, saboreando. Isso é uma habilidade, né? Então, várias habilidades que às vezes a gente tem e a gente não reconhece, a gente não percebe, né? Então, e aí a gente fica com aquela sensação de fracasso, porque muitas vezes o outro ele não vai reconhecer a sua habilidade, a minha habilidade, né? Às vezes ele não percebe, às vezes está tão corrido que não se dá conta. Mas aí a gente fica lá parado esperando que o outro reconheça o nosso valor, né? Então, vamos desativar o fracasso. Desativando e liberando o fracasso do nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. O fracasso, ele fica aprisionado no nosso baço ou estômago. Você que está fazendo essas consultas aqui comigo, essas desativações emocionais, começa a observar o seu organismo. Começa a verificar como está o funcionamento do seu corpo, do seu organismo. Então, de repente, vamos supor, você tem uma dificuldade de evacuar, de ir ao banheiro, né, de fazer o número 2, e de repente você percebe que você está indo ao banheiro com maior frequência, evacuando com mais frequência. Terminando a sessão, você tem uma vontade imensa de urinar. Então, tudo isso é forma que o nosso organismo encontra de colocar para fora, né? E quando a gente trabalha essas energias que estão presas nos nossos órgãos, a gente vai o quê? Liberando os nossos órgãos para que eles possam funcionar naturalmente. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. Desativando e liberando o fracasso aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da Terra, puxa e solta. O fracasso foi desativado? O fracasso foi desativado? Sim, o fracasso foi desativado. Um barulho que fez aqui, como se fosse armário caindo, mas não é aqui em casa, não, acho que foi no vizinho. Sim, o fracasso foi desativado. Conflito. Conflito, luta interior, mental e emocional. Falta de entendimento e clareza, discordar ou ser desagradável. Então, bora lá desativar o conflito.
Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando o conflito aprisionado no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. O conflito foi desativado? O conflito foi desativado? Sim, o conflito foi desativado. Ai, gente. O conflito foi desativado. Falta de proteção. Sentir-se sensível às críticas ou com o ego ofendido. Estar na defensiva sobre as ameaças reais ou imaginárias, físicas ou emocionais. Vamos lá, então. Desativando e liberando a falta de proteção do nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando a falta de proteção aprisionada no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando a falta de proteção do nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando a falta de proteção aprisionada no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Desativando e liberando a falta de proteção aprisionada no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. Desativando e liberando a falta de proteção aprisionada no nosso corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, do nosso DNA, de todas as nossas células e da terra, puxa e solta. A falta de proteção foi desativada? Sim, a falta de proteção foi desativada, ok? Então, agora vamos fazer as nossas ativações emocionais. Quantas ativações emocionais nós vamos fazer? Uma, duas, três. Três ativações magnéticas. 3 ativações magnéticas. Três ativações magnéticas. Vamos lá, então. Já é outro. Esse aqui já é da ativação magnética. Aqui, ó. 3 emoções. Aceitação. Admiração. É muito interessante, né? Tudo isso.
Curiosidade. Quero ler para vocês, vamos lá. Admiração. Contemplar a você, alguém ou algo com prazer, gratidão e carinho. Lembra que eu estava falando da questão das habilidades, que nem sempre a gente reconhece as nossas habilidades, no que a gente é bom, quais são as nossas habilidades? Uma coisa, por exemplo, que ajuda a gente a reconhecer as nossas habilidades é descobrir o nosso temperamento, porque a partir disso a gente sabe quais são as habilidades que o nosso temperamento tem, né? Então, admirar-se, ser capaz de admirar a si mesmo. Vou falar para você uma coisa. Durante muito tempo na minha vida, eu me julguei. Eu sempre fui a pessoa mais crítica do mundo em relação a mim mesma, né? Eu sempre encontrei muito defeito em mim. Enfim, e isso muitas vezes devido a bloqueios emocionais que hoje eu sei o que é que fazia com que eu me comportasse assim, que eu não fosse capaz de me admirar, de reconhecer as minhas habilidades, de reconhecer a minha potência. E hoje eu sou capaz de olhar, né, olhar para o espelho, me admirar, agradecer por eu não ter desistido, por eu estar até aqui. Então, hoje eu consigo olhar para mim, olhar uma live, olhar um vídeo, olhar uma foto, olhar para elas que tem aqui do meu lado, tem, eu já olhei para a foto. Então, hoje eu consigo olhar e ver beleza e admirar. Mas algum tempo atrás na minha vida eu não conseguia fazer isso, olhar para mim mesma e me admirar. E esse é o convite aqui. Esse é o convite também da aceitação, aceitar a si mesma, né? Hoje eu sou capaz de admirar-me porque eu primeiro precisei passar por um processo de aceitação. Eu precisei passar por esse processo, né? De entender que eu sou do jeito que eu sou, né, que eu fui criada, que Deus, quando me criou, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele criou o homem dotado de habilidades, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu me comparava muito e que me prejudicava muito, que eu já comentei, é a questão da fala, da voz. Eu canto na igreja, né, hoje mesmo, domingo, eu já cantei, e durante muito tempo quando eu cantava com algumas meninas, né, na outra cidade em que eu morava, eu comparava minha voz, porque eu não achava minha voz uma voz bonita, uma voz legal, então eu comparava. Eu ficava me comparando às outras meninas, achando que a voz delas era muito bonita, mas eu, no entanto, eu não conseguia reconhecer que a minha voz tinha a beleza dela, né? Então, quando eu aceitei a minha voz, eu aceitei, ok, foi Deus que criou a minha voz, Deus me criou assim. E aí, quando eu aceitei isso, parece que uma chave virou. Por quê? Eu antes acabava cantando com muita insegurança, então essa insegurança, né, não que às vezes, não deu friozinho na barriga, dá, continua dando, até mesmo porque hoje eu canto numa missa, que é uma missa que na igreja, se ela tiver cheia, são 500 pessoas. E eu cantava na minha igreja pequena, cantava para 10, 15, 20 pessoas no máximo. Depois, quando eu fui em missão, que eu falo que fui em missão, fui convidada para cantar quando meu filho ainda estava bebê, antes de 1 ano, o Gabriel. Eu comecei a cantar lá, né, na Santíssima. Eu cantava para umas 100 pessoas, por aí assim. E, de repente, quando eu me mudei para cá, eu comecei a cantar para 400, 300, 500 pessoas, eu não sei, né? Hoje tem pessoas que me conhecem, que às vezes falam na rua comigo e eu não sei quem são, porque eu tô lá na frente cantando, mas a igreja é grande e de alguma forma é um papel de destaque, eu tô ali destacada, né? Mas eu não vejo as pessoas, mas as pessoas me veem. Então, às vezes, elas falam comigo: ah, você canta. Isso foi esses dias, foi sexta-feira, eu acho. Foi sexta-feira ou quinta. Uma senhora aqui perto da minha casa, eu saindo, aí ela estava falando ao telefone. Aí eu olhei assim para ela, mas ela estava falando, eu não estava falando, acho que enfim, no fone, e eu não vi. Aí eu olhei para ela e sorri. Aí, quando eu sorri para ela,
Aí ela pegou e falou aí ela conversou comigo, ela pegou e falou: eu te vejo lá, eu te vejo no domingo e tal, e ainda elogiou, acho muito bonito, não sei o que. Aí eu peguei e agradeci, mas eu nunca tinha visto essa senhora. E isso tudo porque eu precisei passar por um processo de aceitação. Eu precisei aceitar a minha voz do jeito que ela era. E aí, quando eu aceitei a minha voz, quando eu comecei a me aceitar também como um todo, aí é que a voz começou a florir. Eu comecei a soltar. Ainda tenho as minhas questões a serem trabalhadas, em alguns momentos ainda fico meio insegura, mas enfim, mas hoje eu consigo fazer isso, né? Então, precisei passar por esse processo de aceitação. Tá, já vou lá, tá? E a última, cadê? São 3. Cadê a outra? Ah, tá aqui no meu colo. Curiosidade. Lembra das habilidades? Quais são? Então, vamos despertar nossa curiosidade e descobrir quais são as habilidades que nós temos e que a gente não está percebendo, né? A partir de hoje, vamos perguntar para nós mesmas, porque ainda tem habilidades que nós temos aí, nós temos várias habilidades e a gente não está reconhecendo, né? Então, vamos despertar também, ativar essa curiosidade. Esse é o Gabriel, meu filho de 7 anos. Eu tenho 2 filhos, a Mariana, de 10 anos, que é a mais velha, e o Gabriel, de 7 anos. Então, bora lá ativar essas 3 emoções juntas. Vou ativá-las juntas, tá? Com a mãozinha esquerda no peito, ó, batendo aqui na região do timo. Vamos ativar essas 3 emoções. Eu sou a ativação magnética, a escolha de ser, a curiosidade, a admiração, a aceitação no meu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, no meu DNA, em todas as minhas células e na Terra como fonte de mais consciência, expansão e possibilidades, assim é, puxa o ar pelo nariz e solta. Eu sou a ativação magnética, a escolha de ser, a curiosidade, a admiração, a aceitação no meu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, no meu DNA, em todas as minhas células e na Terra, como fonte de mais consciência, expansão e possibilidades, assim é, puxa o ar pelo nariz e solta. Eu sou a ativação magnética, a escolha de ser, a curiosidade no meu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, no meu DNA, em todas as minhas células e na Terra, como fonte de mais consciência, expansão e possibilidades, assim é, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vamos ver se foram ativadas. A curiosidade foi ativada? Não sei se vocês repararam que hoje eu estou com outro pêndulo. Eu tenho 3 pêndulos. Esse daqui é o amor. Amor, ele é o amor. Eles têm nome. O outro é o gratidão. Curiosidade foi ativada? Sim. A admiração foi ativada? Sim. A aceitação foi ativada? A aceitação foi ativada? Sim. Então, bora, meu povo, bora viver a vida, bora nos aceitar, nos admirar. E, acima de tudo, despertar nossa curiosidade. O que eu tenho, qual é a habilidade que existe, que eu tenho, que eu ainda não explorei? Quais são essas habilidades que eu posso explorar ainda, né? Que estão aqui, eu não estou reconhecendo. Então, essa foi mais uma sessão de desativação e ativação magnética. Então, vem comigo. E amanhã a gente tem mais uma sessão. E eu vou continuar por aqui, fazendo essas desativações emocionais, de forma que você possa estabelecer o seu equilíbrio emocional. Um beijo grande, muito obrigada por estar aqui comigo. E me ajuda a fazer esse perfil crescer. Eu tenho apenas 34 pessoas, amém. Glória a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo. Mas eu preciso fazer, para que eu possa fazer essas lives ao vivo, essas consultas ao vivo, e você participe aqui comigo, eu preciso pelo menos de 50 pessoas. Então, me ajuda a fazer esse canal crescer, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.